Glicogenólise. Falando um pouco sobre a glicogenólise, uma breve introdução. O que é a glicogenólise? A glicogenólise é a via catabólica que causa a degradação do glicogênio, a fim de atender às necessidades metabólicas do organismo produzindo glicose. Quais hormônios regulam a glicogenólise? Este processo é ativado pelo glucagon, hormônio produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans. Quando ocorre a glicogenólise ocorre durante períodos de jejum prolongado, como também quando realiza-se atividade física vigorosa. Ou seja, quando há falta de glicose para suprir a necessidade energética da célula, o organismo utiliza deste processo, degradando o glicogênio no fígado e nos músculos no intuito de obter glicose livre. Tratando-se de glicogenólise hepática e glicose 6-fosfato para a produção de ATP, como é o caso da glicogenólise que ocorre no músculo esquelético. Falando agora um pouco sobre as etapas da glicogenólise. Aqui a gente dividiu ela em 3 etapas para facilitar o entendimento. Antes de tudo, vale fazer algumas ressalvas a respeito do glicogênio, onde o glicogênio é um polímero amplamente ramificado de alfa-D-glicose. As cadeias lineares são alfa 1,4, como podemos observar bem aqui. E as cadeias ramificadas são ligações alfa 1,6. Bom, tratando-se da primeira etapa, ela consiste basicamente na quebra de glicogênio em glicose 1-fosfato. Esta etapa. O glicogênio, falando um pouco mais, o glicogênio ele é quebrado em glicose 1-fosfato por fosforólise, que consiste na quebra de ligação e adição de um fosfato. E este processo se dá pela enzima glicogênio fosforilase. Falando um pouco agora sobre essa enzima, reguladora-chave da glicogenólise, mas posteriormente vamos falar de outras enzimas muito importantes também, como a enzima desamificadora e a fosfomutase, que são de extrema importância para esse processo da glicogenólise. Bom, falando um pouco dessa enzima glicogênio fosforilase, a ação desta enzima é remover fosforiliticamente um resíduo de glicose a partir da quebra de uma ligação alfa 1,4 da molécula de glicogênio, Essas ligações alfa 1,4 elas são quebradas da extremidade terminal para libertar glicose em um fosfato. E falando um pouco sobre essa reação, a reação catalisada é semelhante à hidrólise, mas em vez de água aqui utiliza-se de um grupo fosfato para clivar as ligações. Falando um pouco agora sobre a etapa 2, esta etapa consiste na remoção de ligações glicosídicas alfa 1,6, ou seja, a ramificação, como podemos observar a ramificação. Como a gente falou da glicogênio fosforilase, ela vai hidrolisar as ligações alfa 1,4 até que sobre apenas 4 resíduos de glicose, antes da ramificação alfa 1,6. Os processos seguintes, as decomposições seguintes, elas vão se dar com a enzima de desramificação, onde esta enzima ela possui uma atividade glicosidase e transferase. Esta enzima de desramificação ela pode ser chamada também de glucan-transferase. A gente falou que iam sobrar 4 resíduos antes da ramificação. Agora, 3 desses 4 resíduos de glicose são removidos, deixando apenas uma molécula. E essa cadeia de 3 moléculas elas vão ser reconectadas à extremidade não redutora da cadeia linear, que é catalisada pela glicosiltransferase. A única molécula restante da ramificação é removida pela alfa 1,6 glicosidase, por hidrólise. A etapa 3 consiste na conversão de glicose 1-fosfato, que vai ser libertada, transformada em glicose 6-fosfato, pela enzima fosfoglicomutase, como podemos observar tanto a enzima quanto a transformação. O destino dessa glicose 6-fosfato, como dito anteriormente, vai tanto para o fígado quanto para o músculo. No fígado, a degradação de glicogênio ocorre para manter a GS, que é o nível de glicose no sangue. E através de uma reação catalisada pela glicose 6-fosfatase, a glicose é separada da glicose 6-fosfato, com libertação de fosfato inorgânico. No músculo, a glicogenólise passa a fornecer energia para a contração muscular. Só que o músculo ele possui uma particularidade, ele não possui glicose 6-fosfatase, portanto o glicogênio do músculo não ajuda a manter os níveis de GS, de glicose. Bom, agora correlacionando a glicogenólise à aplicabilidade clínica. Bom, é válido ressaltar que a acumulação anormal de glicogênio ocorre com deficiências enzimáticas, o que causa diferentes tipos de perturbação de armazenamento de glicogênio. Bom, correlacionado aos distúrbios metabólicos, a gente pode correlacionar as glicogenoses, que são distúrbios genéticos que afetam as enzimas envolvidas na glicogenólise, o que leva ao acúmulo de glicogênio nos tecidos.
Como exemplo, a gente pode citar a doença de Pompe e a doença de McArdle. Correlacionando as emergências médicas, a gente tem a hipoglicemia, onde a glicogenólise é essencial para liberar a glicose rapidamente na corrente sanguínea, em resposta à queda dos níveis de glicose, sendo fundamental no tratamento de emergências da hipoglicemia. E a gente pode relacionar a glicogenólise também às regulações hormonais, onde ela possui um papel importante correlacionado tanto ao glucagon quanto à adrenalina. Então, galera, vamos lá. Fermentação lática. Começando nos pontos de aumento da demanda energética pelo músculo e também o uso do lactato, aqui durante o processo de exercício, durante um exercício, como combustível principal para o coração. Então, fermentação do ácido lático, a famosa fermentação lática. Essa fermentação lática, ela exige uma demanda energética. É essa demanda energética que determina a necessidade de energia para que ocorra a contração muscular. O que acontece é que em exercícios de alta intensidade, exercícios de alta performance, essa necessidade dessa energia aumenta, o que fomenta a velocidade da glicólise, da quebra da glicose. Então, logo depois, é formada uma grande quantidade de piruvato como produto final desse processo. Esse processo ele é dependente da capacidade mitocondrial, que tem que sustentar essa demanda. E logo após, se tiver tudo certo, o piruvato segue para a mitocôndria, onde ocorre a oxidação. Existe sim uma outra alternativa de destino para o piruvato, que é a formação do lactato, que pode ser durante o exercício físico, usando o lactato como combustível para o coração, um combustível de menor predominância. Quando se trata ali de um processo glicolítico, com ênfase na via anaeróbia, ou seja, uma via que não usa oxigênio, o produto final é o lactato e não o ácido lático. Então, outro ponto que é importante lembrar aqui é o lactato como produto final. Mas, primeiro, vale ressaltar que a concentração de um metabólico no sangue, como por exemplo esse lactato, que tem um poder, entre aspas, de entrada e saída de forma rápida, vem apenas de um resultado de diferença de índices durante esse processo de entrada e saída do sangue. Então, o que acontece? Quer dizer que um aumento da concentração desse lactato não significa, de certa forma, que sua produção tenha aumentado. Pode ser também a diminuição na eliminação do lactato do sangue e que pode aumentar aí a concentração do lactato na circulação. A privação do oxigênio pode acelerar esse índice também na produção do lactato. Bom, a gente falou bastante da demanda energética, do músculo durante o exercício, mas e os indivíduos em repouso? Como esse ácido lático é formado? Bom, ele pode ser formado em diversos tecidos, como nos intestinos, nos músculos esqueléticos, nas hemácias e até mesmo em algumas partes do fígado. Essa quebra da glicose do sangue, ela, segundo alguns estudos, parece a fonte principal da formação do ácido lático em indivíduos em repouso. O que acontece é que nesses indivíduos, os tecidos onde o ácido lático é eliminado incluem, por exemplo, o coração, certas partes do fígado e rins.
Também temos provavelmente, possivelmente, fibras musculares que têm contração lenta. E em seguida nós temos duas hipóteses que têm sido responsáveis pela formação desse ácido lático, que é a hipótese do paradoxo da glicose e a hipótese do transporte do ácido lático. Essas duas hipóteses, elas defendem a ideia do acúmulo do ácido lático no sangue e no músculo, que podem interferir no estímulo nervoso do músculo durante, ali no processo de contração e na produção de uma certa energia necessária. Aprofundando aqui, naquela hipótese que eu citei anteriormente, o paradoxo da glicose. Bom, o que essa hipótese descreve? Ela descreve, a via indireta dos carboidratos na formação do glicogênio no sangue. E ela defende que o carboidrato digerido, ele é absorvido na circulação, tendo como porta de entrada no fígado, principalmente na forma de glicose. Só que acontece, ao invés dele entrar no fígado como glicose e ser convertido diretamente em glicogênio, a maior parte dessa glicose, dos carboidratos, ela passa pelo fígado e entra na circulação geral do nosso corpo, alcançando diversos pontos, como o músculo esquelético, onde ocorre a conversão da glicose em ácido lático. Esse ácido lático, ele retorna para a circulação através da artéria hepática para alcançar o nosso fígado, fazendo assim o fornecimento para a síntese de glicogênio no fígado. Esse glicogênio no sangue é formado paradoxalmente não por via direta, mas sim por uma via indireta. Essa via indireta da síntese do glicogênio no fígado significa que há um aumento da concentração de ácido lático no sangue, após, por exemplo, uma refeição rica em carboidratos. Só que essa concentração, no entanto, não aumenta muito, uma vez que é eliminado rapidamente. E lembrando também, grande parte do ácido lático, ele é formado pela conversão de glicose, que é convertida em glicogênio no fígado ou também oxidada diretamente como forma de energia. Próxima hipótese é a hipótese do transporte do ácido lático. Essa hipótese, ela defende, ela explica que como a produção com posterior balanceamento afeta ali nos índices de concentração do ácido lático no sangue. Essa hipótese, ela sustenta que quando o ácido lático é formado em lugares onde a quebra da glicose e do glicogênio de forma muito rápida, pode atingir alguns lugares onde ele pode ser usado como combustível e servir como fonte ainda para a gliconeogênese, que utiliza ali, de precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácido para ser convertido em glicose ou também para a ressíntese do glicogênio. O ácido lático ali formado nessas fibras musculares ativas, ele pode também atingir fibras adjacentes altamente oxidativas, onde esse combustível ele pode ser proferido e ser oxidado em CO2. Por outro lado, também ocorre que o ácido lático ele provém de fibras ativas, podendo ser transportado para os capilares e em seguida entrar na circulação.
O nosso próximo tópico é como ocorre a redistribuição do glicogênio no músculo. Bom, uma vez que esse ácido lático é formado, ele pode ser usado de diferentes formas, como, além da sua eliminação, dentro ali dos músculos, por fibras altamente oxidativas, as quantidades significativas do ácido lático, elas podem ser extraídas do sangue arterial e usadas pelo coração, para a produção de energia. Quando um grupo ali de músculos está sendo exercitado, um exemplo que a gente vai pegar aqui é o ciclismo. No ciclismo, a gente utiliza muito das nossas pernas. E o ácido lático, ele pode ser extraído do sangue e utilizado por músculos inativos. Na questão do ciclismo, seriam os braços, por exemplo. E também, além do mais, o ácido lático que é liberado do tecido muscular ativo naquele momento, ele será reciclado por aquele músculo. E em poucos segundos, ali, após esse processo de reciclação, ele vai se tornar disponível novamente para as fibras altamente oxidativas. Vamos falar um pouquinho sobre a fermentação láctica, que é o processo que resulta na molécula de lactato. Para iniciar o processo, eu preciso de uma molécula de glicose. Essa glicose, ela provém de um processo chamado de glicogenólise, que pode ocorrer tanto a nível hepático, quando o corpo está em repouso ou em algum jejum prolongado, ou a nível muscular, que é quando o corpo está praticando alguma atividade física. Então, a partir desse processo, bem simplista aqui, através da transformação do glicogênio, que é a nossa reserva de energia, em glicose, eu vou ter liberação dessa molécula para ser utilizada na fermentação láctica. O primeiro processo da fermentação láctica é quando eu quebro essa glicose. Esse processo, ele ocorre primeiro na ausência de oxigênio, então eu não tenho oxigênio, é uma reação anaeróbica, e ocorre no citoplasma da célula. Essa reação de quebra da glicose recebe o nome de glicólise, uma quebra. Então, eu vou pegar essa glicose e vou quebrar ela. Quando eu quebro essa glicose, eu produzo o ácido pirúvico, também chamado de piruvato. E aqui, posso perceber que na glicose eu tinha 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Já nos piruvatos, que eu produzo 2 piruvatos, eu tenho 3 carbonos, 4 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, quando eu for considerar o saldo energético, eu tenho um desbalanço de 4 hidrogênios. Esses hidrogênios, eles precisam ser captados por alguma molécula. A molécula que realiza essa função, o aceptor desses hidrogênios, é o NAD. Então, a cada ácido pirúvico, eu acrescento hidrogênio aqui, a cada ácido pirúvico eu formo 2 NADH. A hora que eu for fazer o balanço energético, vai totalizar os 12 hidrogênios que veio lá da minha glicose. Então, esse é o primeiro processo, a glicólise, a quebra dessa glicose para a produção dos ácidos pirúvicos, e o NAD, que vai ser a molécula que vai carregando esse hidrogênio ao longo do ciclo. Daqui a pouco a gente vai ver para que ele vai servir. E além disso, aqui eu tenho a liberação de 2 ATP. Esse ATP é minha molécula energética. Como a gente pode perceber, no processo todo eu vou produzir energia somente na glicólise. E será esse saldo de apenas 2 ATP. Então a gente fala que a fermentação láctica, ela tem um rendimento energético muito, muito baixo. Depois da fase da glicólise, eu vou ter a transformação desse piruvato em lactato. Essa transformação vai acontecer por um enzima chamado de lactato desidrogenase, que a função dela é desidrogenar esse NAD meu. Lembra que o NAD está carregando o hidrogênio para mim? Eu vou desidrogenar, então eu tiro o hidrogênio do NAD. Quando eu tiro o hidrogênio do NAD, eu mando ele para o lactato, então vocês podem perceber que o ácido pirúvico tinha 4 hidrogênios e o lactato tem 5. Mas como eu tenho 2 moléculas, para cada ácido pirúvico, então eu teria a produção de 2 lactatos,
mas ainda fica sobrando hidrogênio, porque um foi para o lactato e o outro fica sobressalente. Ele está sendo liberado aqui na forma de H+. Muito importante, porque essa junção dessas duas moléculas, para mim, formaria o ácido lático, que seria ácido ao meu organismo. Então, a molécula que eu formo, que vai me fornecer energia, não é o ácido lático, e sim o lactato. A gente aprendeu o processo de formação do lactato, a famosa fermentação láctica, e agora a gente vai entender um pouquinho das implicações da formação desse lactato. O lactato, ele é uma molécula altamente biodisponível, então quer dizer, durante todo o processo de atividade física de uma pessoa, ela está produzindo lactato. Então eu tenho uma alta quantidade de lactato dentro do músculo, né, durante a atividade física. E é uma molécula muito pequenininha, bem menor que a glicose. Além disso, é uma molécula que não vai necessitar de um cofator, de uma molécula, como é o caso da glicose, né, que necessita da insulina, por exemplo, para entrar dentro da célula, e de uma série de enzimas e proteínas para auxiliar esse processo. O lactato não, ok? Então, esse lactato que está dentro do meu músculo já, né, que eu já utilizei um lactato inativo, ele é transportado para o sangue, né, lactato sanguíneo ou lactato sérico, a fim de ir para algum órgão. Esse órgão aqui, como representado, pode ser o fígado, mas pode ter esse processo também nos rins. Qual que é o objetivo de, pegar o lactato que está lá no músculo, passar para a corrente sanguínea e chegar em algum desses órgãos? O meu objetivo é a eliminação desse lactato. Então, cerca de 25% do meu lactato é eliminado dessa forma. Mas ele não é realmente eliminado, ele é transformado. Então, o lactato vem para o fígado ou para os rins, é transformado em glicose, né, que é a minha molécula mais comum de produção de energia, a quebra de glicose, e libera uma molécula de ATP. Então, esse processo também libera energia. Depois da glicose, ser feita aqui no fígado, ser produzida aqui no fígado, ela passa para a corrente sanguínea, o que eu chamo de glicose sanguínea ou glicose sérica. E por último, ela vai lá para o músculo. Aqui a gente está vendo que a glicose está sendo armazenada na forma de glicogênio, porque o glicogênio é a nossa reserva energética, Reserva energética animal é o glicogênio. Então, a união de várias moléculas de glicose vai formar um polissacarídeo, que é o glicogênio. Gente, essa eliminação, eliminação em si, porque vocês estão vendo que o lactato ele só está sendo convertido em glicose para ser armazenado na forma de glicogênio. Ela é muito importante para que eu não tenha um acúmulo de ácido lático na minha corrente sanguínea. Além disso, cerca de 75% da atividade física estável ou de alta intensidade utiliza o lactato como fonte de energia. Então, o que eu quero frisar aqui para vocês é que o lactato é uma molécula muito, muito importante no metabolismo energético, apesar das causas, não serem tão evidentes assim, mas o lactato ele tem extrema relevância para o metabolismo energético, principalmente em períodos de atividade física. Voltando o nosso olhar para a fadiga muscular, o que é essa fadiga? Ela pode ser compreendida como uma incapacidade de gerar um determinado nível de força. E ela pode ser tanto de origem central ou periférica. O que seria essa origem central? Seria quando ela vai afetar a parte nervosa da contração muscular, ou periférica, que vai ser no próprio músculo, então vai ser uma deterioração de processos bioquímicos e contráteis do próprio músculo. E o que acontece? O que é bom a gente ressaltar nessa parte é que o nosso ácido lático, nem o ácido lático, nem o lactato vão ter uma relação direta com essa fadiga, com a acidose. Por quê? O que vamos perceber? Que quando uma molécula de ATP for convertida em ADP, nós vamos ter aqui um fosfato livre. E esse fosfato, para formar o nosso fosfato inorgânico, vai se ligar ao grupo hidroxila de uma molécula de água. E isso, por consequência, vai ocasionar a liberação de íons H+.
E esses ion H+, nesse caso, seriam responsáveis por acidificar o nosso meio. Só que mesmo assim, esse ácido pirúvico ele ainda é formado em pequenas quantidades. Só se ele fosse formado em uma quantidade suficiente, então sim, ele seria responsável por acidificar o meio e causar quadros de fadiga muscular. Então, vendo isso, nós não podemos atribuir ao ácido lático uma culpabilidade por essa acidose durante os exercícios intensos, porque não é possível produzi-la ao ponto de causá-la, nem mesmo o lactato, porque uma vez que ele é formado, ele é transportado para a nossa corrente sanguínea por meio de transportadores, e esses transportadores concomitantemente vão levar o H+ junto. Então, mesmo assim, o nosso meio, por consequência, estaria se tornando menos ácido. Ou seja, quando nós vamos falar dessa fadiga, é muito mais importante voltar nossos olhos para fatores que vão estar associados com a falta de água, ou seja, desidratação das fibras musculares ou até mesmo aos íons cálcio ou potássio. Então, desmitificar que é o ácido lático responsável pela fadiga, tudo isso que a gente vem construindo. Agora aqui, seguindo um pouco mais, nós vamos falar da hiperlactemia. Hiperlactemia, como a gente já pode ver aqui, é um aumento da concentração de lactato sérico. Isso pode ser tanto por conta da excreção, não necessariamente relacionado com a hiperprodução de lactato. Não, pode ser por conta de oxigenação tecidual prejudicada ou por problemas no fornecimento de oxigênio, por algum defeito na utilização mitocondrial desse oxigênio. Então, a gente pode seguir aqui e ver que tem os diferentes tipos. A gente vai ter tanto tipo A. Esse tipo A vai estar relacionado com hipoperfusão e hipóxia. Essa hipoperfusão vai ser quando a gente vai ter um suprimento inadequado, né? Não vai ser suficiente de sangue a um órgão. E a hipóxia vai estar mais relacionado com o O2 mesmo, tá bom? Então vai ser quando a quantidade de oxigênio transportada para os tecidos, ela vai ser insuficiente. E por conta disso, o piruvato vai ser rapidamente acumulado e por conta disso, o nosso equilíbrio vai tender para a produção do lactato. Como resultado, o nosso lactato intracelular vai aumentar sua concentração e só então ele vai ser excretado para a corrente sanguínea. E vindo aqui para o nosso tipo 2, a gente vai ver que ele pode estar relacionado com disfunção hepática, diabetes e obesidade. Quando a gente vai estar falando da disfunção hepática, vai ser porque a depuração do lactato, né, que acontece por uma oxidação hepática, ela é suficiente para lidar com os nossos níveis, ela vai ser suficiente para lidar com os níveis normais de produção de lactato no nosso metabolismo anaeróbico, que acontece, né, no nosso músculo esquelético, eritrócitos, cérebros. Mas em pacientes que têm esse comprometimento, então a gente pode ver esse quadro evoluir para o aumento sérico desse lactato. Enquanto na diabetes mellitus, né, e obesidade aqui, a gente vai poder perceber que, mais especificamente da diabetes, alguns pacientes, eles apresentam, né, alterações no metabolismo intracelular da glicose, né, nos tecidos sensíveis à insulina. E isso vai incluir a síntese defeituosa de glicogênio e o comprometimento oxidativo da glicose. Então, a glicólise não oxidativa, né, vai ser aumentada e, por conta disso, também a produção do lactato. E isso associado à nossa ausência, né, da insulina para estimular a atividade de glicogênio sintase, vai diminuir a nossa glicogênese, que usaria o lactato como substrato. Então, por conta disso, também a gente vai ter um aumento sérico desse lactato.